Olá, gente. Vamos ter hoje aqui uma pequena aula, né, de história. Esse conteúdo, história do sexto ano do ensino fundamental maior, mas é um tema bem abrangente. Você vai ver ele aí também no ensino médio e tal. Então, para poder começar aqui esse conteúdo, que tem como título é o seguinte: esse aqui é o capítulo 1 desse livro que nós estamos vendo aqui, de uma coleção aí da editora Sucesso, tá? E esse autor é o Fábio Couto. Um livro muito bom, um livro didático muito bom. E o tema aqui dessa aula é Aprendendo a Estudar História. Claro, né? Esse aqui é o começo. E aí ele vai logo aqui abordar o tema da cultura, né? A cultura como forma de transformação social. Aí tem uma introdução, vamos ler essa introdução e ver o que é que diz aqui. Foi no século XVIII que os filósofos franceses e alemães começaram a empregar o termo cultura, de início restrito a assuntos agrícolas, para referir-se ao progresso material e mental da humanidade. A cultura da terra proporcionava, portanto, uma metáfora para a cultura de si mesmo. Em outra tradição, que desembocaria no século XX na formulação antropológica do homem como um animal autodomesticado, ideia bem exposta pelo arqueólogo Gordon Childe, quando diz que o homem faz-se a si próprio. Interessante isso aqui. Na vertente francesa, a civilização, termo sem dúvida ainda mais polissêmico do que cultura, né? Foi vista tradicionalmente em uma perspectiva evolucionista e otimista. As civilizações seriam altas culturas, caracterizadas pela urbanização, pela escrita, pelo desenvolvimento das ciências, pela metalurgia, pelo surgimento de um poder separado do parentesco. Olha aí, ó, o Estado. Depois a gente lê o link aqui do lado, né? Pelo desenvolvimento da divisão social do trabalho e das diferenças de status entre indivíduos e grupos. E aí, ó, ele vai falar aqui, vai citar o Estado, né? E aqui do lado a gente tem um link falando o que é o Estado. O Estado é composto por instituições sociais e políticas soberanas ou centralizadoras criadas ao longo da história e que regulam, olha só, a sociedade em um determinado espaço territorial. Então, a ideia de Estado, ela vem bem depois. Aqui a gente tem uma referência, claro, porque esse começo aqui não é uma citação. Ó. Isso aqui você pode ver que é uma citação, né, de Cardoso e Domínios da História, esse livro aqui. E aí ele vai começar a falar aqui um pouco mais sobre o tema proposto, né? Introdução aos estudos históricos. Não há como iniciar os estudos históricos sem entender o que significa a palavra história, não apenas em seu sentido literal, mas considerando toda a carga cultural, política, econômica e social que essa palavra carrega. Exatamente, ó, existe tudo isso aqui, ó. Existe essa carga cultural, política, econômica e social. Não há como não falar não há como falar de história e não falar dessas áreas aqui. É algo impossível. Convencionalmente, estabeleceu-se definir história como a ciência que estuda as mudanças e transformações determinadas pela humanidade no tempo cronológico e histórico. Exatamente. Então, olha só, o homem, né? Ele causa essas mudanças, né? Não tem como não ver isso daqui, né? Essas transformações aqui, que são ali são efeito da humanidade no decorrer do tempo. E aí o tempo pode ser o cronológico ou o tempo histórico, que são duas divisões diferentes de se contar a história ou de se dividir a história. Então vamos lá. Ele vai continuar aqui, ó.
O primeiro registro de uma definição desse termo é do historiador Heródoto, que usou em suas descritivas sobre as guerras médicas ocorridas na Grécia entre as cidades-estados gregas e a Pérsia durante o século 6 a.C. e 5 a.C. Para Heródoto, história correspondia à ação de observar os fatos para poder entendê-los. Exatamente. Então era algo tipo, bora aqui observar, né, o que estava acontecendo para poder entender aquele movimento ali que estava se passando naquele momento. Então Heródoto, nascido na cidade grega de Halicarnasso, em 484 a.C., Heródoto é considerado o primeiro historiador na história mundial, tá? Só para deixar claro aqui essa informação sobre o autor. Continuando aqui, ó. Ao longo do tempo, o ser humano compreendeu que necessitava entender o seu cotidiano, o que o ajudou a ter a devida noção da importância das transformações sociais e físicas pelas quais passa. Essa reflexão indica que a história não é apenas uma sucessão de fatos, e sim uma construção coletiva e cultural que determina os aspectos vividos pelos grupos humanos de acordo com as especificidades de cada um deles. Isso aqui é verdade. Assim, a figura do historiador surge como peça fundamental para resgatar os acontecimentos passados e entender as heranças culturais. Muito importante isso daqui, né? Porque hoje nós temos, é claro, acesso a essas heranças aqui. Ainda mais falando de Brasil, né? De fato, o papel do historiador é investigar, observar, pesquisar os acontecimentos históricos e construir as identidades sociais. Então, nós que aqui estudamos história, nós temos que ter isso aqui em mente. Ó. Observar, pesquisar os acontecimentos históricos, sejam aqueles bem antigos mesmo, ou mais contemporâneos, né, e tal. Hoje em dia, em pleno século XXI, a gente pode ver muitos acontecimentos aí que a gente pode chamar já de históricos, né? Fatos que aí ocorreram em anos recentes e que, inclusive, já estão registrados em nossos livros de tão importante que foram para a história da humanidade, tá? Então, tudo isso aqui serve para construir identidades sociais, tá bom? Vamos ficar por aqui esse primeiro vídeo.